Bom dia, irmãos. Vamos começar então nossa escola dominical. A gente chama de escola porque escola é o lugar que a gente aprende, né? E que a gente conversa, que a gente, discute. Então, os irmãos aí ficam à vontade para querer fazer perguntas, quiser tirar dúvidas, quiser conversar. O momento é agora mesmo. A gente tem estudado a respeito da doutrina da Trindade. Nós, como igreja cristã, nós cremos que Deus, ele se revela em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nessa parte agora, a gente já estudou Deus Pai, Deus Filho, e agora nós estamos na parte do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo nesse título: o derramamento do Espírito Santo, predito, alcançado e disponível. Em outras palavras, a gente vai entender como que o Espírito Santo agia no passado e como que o Espírito Santo age hoje. Todo mundo já ouviu falar em Pentecostes, né? A gente anda aí em Brasília, isso é muito forte, né? A gente anda às vezes na rua, tem uns carros, né, com aquele adesivo escrito Pentecostes, 2020, 2021, eu fui. Que isso é muito forte na Igreja Católica, né? E o que foi o Pentecostes, em poucas palavras? Foi o derramar do... Então, se o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, ele então não foi derramado antes do Pentecostes, certo? Se o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, antes do Pentecostes ele não foi derramado, certo? Certo. Luiz foi convicto ali e falou que não, né, Luiz? Ah, isso aí é bom. Antes ele caía gotinhas, depois foi a cachoeira inteira, né? É mais ou menos assim mesmo. E é isso, exatamente isso que a gente vai ver. Como que ele foi no Velho Testamento e como que ele é agora no Novo Testamento, no pós-Pentecostes. O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, ela se resume em 4 aspectos simples, tá? Primeiro é a regeneração. Quem recebe o Espírito Santo, quem tem o novo Espírito Santo, tem uma vida nova. É aquilo que Paulo fala: antes eu estava morto, agora eu estou vivo. Antes eu não enxergava, agora eu enxergo. Essa é a primeira obra que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. É dar uma vida nova para ela. A segunda coisa é a habitação. Quem recebe o Espírito Santo nunca vai deixar de ter o Espírito Santo. E isso é um aspecto, inclusive, diferente do Velho Testamento. No Novo Testamento, depois da descida do Pentecostes, quem recebe o Espírito Santo nunca mais vai deixar de tê-lo. Ou você tem o Espírito Santo e você é uma nova criatura, ou você não tem o Espírito Santo ainda. Ok? Esse é o segundo aspecto. O terceiro é o poder. Se a gente pegar no aspecto do Velho Testamento, a gente sabe pessoas que tinham poder, que foram ungidos e que fizeram coisas sobrenaturais por vezes, certo? E no Novo Testamento? Também. Só que muitas vezes isso é negligenciado, porque o Espírito Santo ele foi espalhado de uma forma tão grande que às vezes aquilo que é poderoso e feito pela pessoa que tem o Espírito Santo, muitas vezes é passado até desapercebido. Mas o Espírito Santo é quem capacita e quem dá a direção para essa pessoa. E o último aspecto é a influência. O Espírito Santo ele influencia as ações, as conversas, o comportamento. Principalmente aqueles que não nasceram num lar cristão, num lar evangélico, eles vão ter às vezes isso mais nítido na vida deles. Principalmente dependendo da época também que a pessoa se converteu. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu me converti, eu tinha 16 anos. A época da adolescência é aquela crise que toda pessoa já passou. Então, para mim, foi muito nítido o que eu vivia no passado e a visão que eu tinha do mundo no passado e a visão que eu tive depois da minha conversão. Porque as ações mudam. Você deixa de ter prazer em falar palavrão, em prazer em agredir verbalmente uma pessoa, prazer em deixar de ir à igreja e conviver e fazer aquilo que é santo. Você deixa de ter prazer nessas coisas e é algo que o Espírito Santo faz pela pessoa.
Não é algo da própria pessoa, mas é a obra do Espírito Santo na vida da pessoa. E essa é a dependência de um cristão com o Espírito Santo de Deus. Essas são as 4 obras básicas que o Espírito Santo faz na vida da nova criatura. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma pergunta? Comentário? Ninguém? Então vamos seguir. Então, todo mundo que tem o Espírito Santo no Novo Testamento, depois do Pentecostes, desfruta desses 4 benefícios. Todo mundo. Todo mundo aqui que já entregou sua vida a Cristo Jesus, desfruta desses benefícios. Mas a pergunta que fica para a gente é, o que na prática, o que palpável, o que de fato mudou no antes e no depois do Pentecostes? Se a gente pega esses 4 aspectos, a regeneração, a habitação, o poder e a influência, como que era isso no Velho Testamento e como que é isso no Novo? No Novo a gente acabou de falar. Todo cristão, todo aquele que entregou sua vida para Cristo Jesus e o Espírito Santo habita nele, ele tem essas 4 obras agindo na vida dele. E no Velho Testamento? Aí no Velho Testamento a gente precisa ajustar, né? Todo judeu tinha o Espírito Santo e essas 4 obras agindo nele? Vamos tentar responder essa pergunta. O princípio da teologia da aliança. O que é a teologia da aliança? Nós cremos que Deus, e por iniciativa de Deus, Deus fez um pacto com o homem, certo? Deus fez um pacto garantindo a redenção do homem, certo? Não são de todos os homens, mas daqueles homens, mulheres, crianças, homem no sentido de raça, que Deus escolheu para si. E a teologia da aliança, ela nos mostra que o evangelho tem 2 características. Ele é contínuo e ele é progressivo. O que isso quer dizer? Contínuo quer dizer que o evangelho ele tem uma linha reta. E ele vai seguir esse mesmo caminho. Ele nunca vai virar nem para a esquerda, nem para a direita, e nem virar para trás. Deus tem esse caminho reto, e é esse caminho que Deus vai conduzir até o final. Essa é a continuidade. A segunda continuidade, o segundo aspecto é a progressão. O Evangelho e a aliança redentiva de Deus, ela é progressiva. O que quer dizer? Quer dizer que lá no Antigo Testamento, lá no início de Adão e Eva, existiam poucos sinais. Depois, na época de Noé, de Moisés, os sinais foram aumentando. Na época de Salomão, de Davi, os sinais aumentaram mais ainda. Na época dos profetas menores, como a gente leu em Joel, grandes sinais foram dados, por exemplo, o que a gente leu no início, o prenúncio ali do Espírito Santo. Isso é a progressão do Evangelho. Hoje o Evangelho, existe progressão no sentido de revelação do Evangelho? Não. Por quê? Porque o Evangelho ele já está totalmente escrito e registrado, certo? Ele termina lá em Apocalipse, com João registrando. Ninguém acrescente em nada nesse livro. E João, esse livro não diz respeito somente a Apocalipse, porque para João era claro que Apocalipse, o próprio texto diz que era o último livro, era o fim da revelação de Deus. Então não existe mais revelação de Deus nesse sentido. Existe progressão do Evangelho? No sentido de aumento da palavra de Deus, de difusão da palavra de Deus, sim. Inclusive, isso é uma obrigação e um dever de nós cristãos, pregar a palavra de Deus. Mas a palavra já está completamente revelada. Isso é a progressão. E o ápice da progressão, houve 2. Houve na vinda de Cristo Jesus, o ápice que é carnal, que é visível, e o revelatório escrito termina em Apocalipse. Ok? Todo mundo está aí? Então vamos lá. Ele é contínuo e ele é progressivo. E qual que é uma das maneiras mais claras que a gente enxerga que o Espírito Santo está agindo na vida da igreja? Qual que é a maneira mais nítida que a gente tem que o Espírito Santo está agindo na vida da igreja? O que os irmãos acham? Você faz ou deixa de fazer alguma coisa? Então vamos mudar a pergunta.
Qual é a maneira que você acha que o Espírito Santo não está agindo na vida da igreja? Quando a igreja não tem nada de diferente nela, certo? Se a igreja, por exemplo, está vazia, se as pessoas na igreja não estão buscando a Deus, elas estão lá só de corpo, elas não prestam atenção, elas não têm interesse, se as pessoas estão desanimadas, frias na fé, elas não estão buscando de fato o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus e viver para Deus. Então, a maneira fácil que a gente tem de enxergar que o Espírito Santo está fazendo a obra é quando todo crente, todo cristão, ele está lutando e combatendo o mal. E isso é fácil da gente ver na Bíblia. Todas as vezes que há uma luta, uma batalha, tanto física quanto espiritual, nós vemos que o Espírito Santo é ele agindo através das pessoas para combater o mal. Isso é a obra do Espírito Santo. Quando, por exemplo, você está completamente desanimado e não quer vir, por exemplo, à igreja, e aí quando você vê aqui, você começa a escutar uma palavra, começa a cantar, e você vê que Deus tocou a sua vida, tirou aquele desânimo da sua vida, e você sai daqui diferente da forma que você entrou. Isso é a obra do Espírito Santo sendo aplicada na sua vida. Particularmente falando. Provavelmente você já se sentiu assim. Talvez você está se sentindo assim até hoje. Certo? Todo mundo entendeu? Perfeito. Com isso a gente pode deduzir o quê? O avanço do reino, ele requer o ministério do Espírito Santo. Ou seja, não podemos falar que Cristo Jesus está sendo difundido, o Evangelho está sendo pregado, se não há o ministério do Espírito Santo agindo naquele momento. A diferença da obra do Espírito Santo que tem até Malaquias, de Gênesis até Malaquias, no Velho Testamento, e depois de Mateus até Apocalipse, diz respeito muito mais à questão do poder. Mas a gente tem que tomar cuidado para não achar que o poder do Espírito Santo no Velho Testamento era pequeno, ou ele era só uma amostra grátis do que vinha. A questão está muito mais ligada ao grau do que aquilo foi concedido, do que a essência daquilo foi concedido. A essência é a mesma. O mesmo Espírito que foi derramado no Pentecostes e que é derramado em cima de cada cristão convertido hoje no Velho Testamento, é o mesmo que foi derramado no Velho Testamento. A essência é a mesma. O que muda é o grau. E a gente vai tentar analisar o que grau é esse. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele era limitado. E, mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado. Não era limitado relacionado ao poderio do Espírito Santo. Porque nós estamos falando de Deus, certo? Se a gente crê em Deus, revelando-se em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, a gente não pode falar que Deus era menor no Velho Testamento do que ele é no Novo Testamento. Senão a gente diminui o poderio e a pessoa de Deus, certo? Deus é sempre o mesmo, inclusive antes da fundação de criação de todas as coisas. Deus já existia, ele era o mesmo e ele vai continuar sendo o mesmo. Mas por que o Espírito Santo ele era limitado? Porque quem recebia não era toda a igreja. Então hoje nós temos a convicção de que todo aquele que recebe Cristo Jesus como seu Salvador, entrega a sua vida a Ele, ele recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo age como o quê? A gente já falou isso outras vezes. Como uma carta. Nós somos a carta, certo? O Espírito Santo é o quê? É o selo, certo? O selo é aquele que você não pode abrir a carta. Ele vai deixá-la sempre rompida, guardada. O conteúdo vai estar sempre ali. Esse é o Espírito Santo com nós. E no Velho Testamento? Será que ele era assim? No Velho Testamento, a diferença não é em termos de quantia, mas em número de pessoas que recebiam esse Espírito Santo. Por isso, quando o Luiz discordou ali e a Keila falou só umas pitadas, é isso mesmo. Hoje o Espírito Santo ele é derramado em cima de qualquer pessoa que aceita Cristo, que verdadeiramente se entrega a Ele. No Velho Testamento não era assim. Pessoas, homens, mulheres, jovens, fiéis, tementes a Deus,
que ansiavam pela vinda do Messias, Cristo Jesus, eles tinham uma vida com Deus, eles foram salvos por Deus, mas por vezes eles não tinham o Espírito Santo com eles. Alguém tem alguma dúvida? Alguém discorda? Vou repetir, tá? Homens, mulheres, jovens, fiéis a Deus, tementes a Deus, que tinham uma vida santa com Deus. Por vezes, eles não tinham o Espírito Santo com eles, da forma que nós temos aqui. E nós vamos ver isso em alguns exemplos. Quando que a gente vê que o Espírito Santo era derramado em cima das pessoas? Existiam, na maioria das vezes, um ritual e um simbolismo, que inclusive nós vamos ler. O que acontecia? Quem gosta de azeite aí? Tem gente que o azeite ou você ama ou você detesta, eu acho. Eu adoro. Faz bem para a saúde. Se você não come, pode comer que faz bem. Viu? O azeite, ele era derramado aonde? Em cima da pessoa. Na cabeça. E o azeite, ele tinha poder em si mesmo? Não, senão eu ia no mercado ali comprar litro de azeite e jogar na minha cabeça. Não tem esse sentido. O azeite, ele era o quê? Um símbolo. E o azeite representava o quê? A unção do Espírito. Então, no Velho Testamento, líderes, principalmente civis e religiosos, eles eram ungidos como sinal para aquela nação de que aquela pessoa ela estava recebendo o Espírito Santo de Deus e ela seria capacitada para aquela obra, porque Deus quis que ela fosse escolhida e Deus que vai capacitá-la para ela. Por que são civis e religiosos? Se a gente pegar o livro de Juízes, por exemplo, existe uma série de juízes que se levantam para defender a nação de Israel. São líderes civis, eles não eram religiosos. Se a gente pegar os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os reis, todos eles eram ungidos com azeite, com óleo. Por muitas vezes, esses óleos eles eram colocados em chifres, funcionava hoje como se fosse um vidro de azeite, algo belo, algo único, que era separado para isso, e esse óleo era derramado em cima da cabeça daquela pessoa, mas não era qualquer pessoa que também derramava, era uma autoridade. Ou seja, era aquela pessoa publicamente derramando o azeite, falando, o Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre você. E o azeite é apenas um símbolo. E a partir daquele momento, aquela pessoa era utilizada como instrumento de Deus e capacitada pelo Espírito Santo. A pergunta é, por quanto tempo que esse Espírito Santo ficava sobre essa pessoa? Como que foi Sansão? Vocês estão PhD no negócio. Beleza. Sansão é um exemplo. Vamos pegar Saul. Saul foi o quê? Um rei. Se ele foi rei, ele foi o quê? Ungido. Saul foi usado por Deus? Saul foi usado por Deus? Foi. Ele foi quem? O rei. E ele foi o primeiro, certo? Se não viesse Saul, não viria a sua descendência. O caso de Saul é complicado. Aí a gente precisa entender uma coisa. Foi ótimo isso que o Caval falou, porque a gente precisa entender uma coisa. No Velho Testamento, quando o azeite era derramado na cabeça da pessoa, aquilo era um símbolo, certo? E todas as vezes que isso acontecia de forma legítima, assim como o batismo acontece hoje quando ele é feito de forma legítima, todas as vezes que isso acontecia, o Espírito Santo ele era derramado em cima daquela pessoa. Mas e a vida de Saul, se a gente olhar para ele, por exemplo? A gente deduz que ele não tinha o Espírito Santo?
Isso. Exatamente. Ele é um exemplo claro de que o Espírito Santo foi ali, agiu na vida de Saul por propósito contínuo e progressivo do Evangelho, mas não necessariamente para a salvação do próprio Saul, mas para a progressão do Evangelho. Vocês estão vendo como que o Espírito Santo agia de forma diferente, como ele age hoje? Se a gente pegar outros exemplos de outras nações, reis, tantos reis de Israel que foram levantados, que não foram bons, não foram tementes a Deus. Mas o Espírito foi derramado sobre aquela pessoa. Só que o Espírito ele agia de forma diferente. Ele tinha um símbolo diferente. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Alguém discorda? Porque esse assunto é difícil mesmo. E vocês levantaram os dois mais difíceis. Pode falar, Luiz. Sem registro. Sim. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Mas aí, você está falando especificamente do azeite? Tem uma explicação para isso. A gente pode pular aqui, que eu acho que vai ser mais fácil. Só um parêntese. Por que o Espírito Santo ele era derramado em cima daquela pessoa e às vezes aquela pessoa não era nem um salvo de Deus? Porque sem o Espírito Santo aquela pessoa não governava, tá? Essa é uma explicação do sistema como funcionava Israel. Só governava porque Israel era uma nação o quê? O quê? Teocrática. Era uma nação que quem governava era o quê? Era Deus. Não é o jeito que é hoje, tá? Nós cremos que Deus é soberano, ele rege todas as coisas. Mas o modus operandi de Deus na época de Israel era diferente. Era tudo revelação, escolha direta de Deus. Por isso que se não houvesse o derramamento do Espírito ali com azeite na unção, aquela pessoa ela não era nem apta a ser um governante, tá bom? Todo mundo entendeu? Vamos tentar explicar isso aí que o Luiz falou. Vamos abrir a Bíblia lá em Zacarias 4. Zacarias, capítulo 4. Esse texto ele vai explicar... E olha que está no Velho Testamento, tá? Mas já está no finalzinho ali. Ou seja, o Evangelho está aumentando. Ele está ficando mais claro as informações. Joel, então, ele faz um prenúncio do Espírito Santo, certo? E agora Zacarias, depois de Joel, ele vai dar uma pincelada de como é que vai ser esse Espírito Santo. Porque até então, até aí o tempo de Zacarias, vamos só explicar o contexto. Zacarias foi escrito mais ou menos em 520 a.C. Em 585 a.C., o templo foi destruído, depois da invasão da Babilônia. Para um judeu não ter um templo
É a mesma coisa que nós necessariamente precisarmos ir a uma igreja física, a gente não tem uma igreja. Hoje a gente sabe que a gente não necessita disso. Não para a nossa salvação, não para o nosso crescimento. Mas isso é ótimo para a nossa comunhão, para o exercício dos dons e tudo mais. Eles estavam sem templo nesse momento aqui de Zacarias. Eles não tinham como fazer sacrifícios para ter o perdão dos seus pecados. Eles estavam limitados à cultura judaica. E Zacarias tem uma visão, que é a quinta visão. Eu vou ler rapidamente alguns trechos. Zacarias 4. Tornou um anjo que falava comigo e me despertou. Ele estava dormindo. Como o homem é despertado do seu sono, me perguntou, o que você vê? Ele respondeu, olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite. E em cima desse azeite tem 7 lâmpadas e 7 tubos. O número 7 representa o quê? A perfeição, a completude. Então são 7 lâmpadas. A lâmpada, a luz significa o quê? Faz remissão a quem? A Deus, certo? Deus é luz, certo? Deus tira a escuridão. Então, esse vaso, e tem 7 tubos. E para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro, junto a estes, 2, o quê? Oliveiras. E o azeite é retirado de quê? Da oliveira. Uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda do vaso de azeite. E aí então ele faz uma pergunta. Ele perguntou para o anjo que falava com ele, o que é isso? Eu não estou entendendo. E o anjo responde para ele, verso 5. Não sabes tu o que é isso? Respondi, não, meu senhor. Parece que o anjo chega para ele e fala assim, mas você já está no final do Velho Testamento. Desde toda a antiguidade, você não está vendo azeite sendo derramado na cabeça das pessoas? Você não está vendo que aquilo ali é a unção do Espírito Santo e Deus capacitando aquelas pessoas? Agora eu estou te mostrando uma visão com 2 oliveiras gigantes, 7 lâmpadas e tubos. E você não está entendendo o que é isso? E aí o anjo então responde, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Nem por força, nem por poder. Os judeus eles estavam sem o templo. E para construir o templo, foi difícil na época de Salomão, não foi? E você reconstruir uma coisa que você dedicou tanto tempo para construir, dá uma esmorecida, né? O povo de Israel ficou triste, ficou desanimado. E o anjo fala com ele, olha, não vai ser pelas suas mãos e pela força dos seus braços, não. Vai ser pelo Espírito. E o Espírito aí é letra maiúscula, é Espírito de Deus. É o Espírito o quê? O Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que habita em nós hoje. E ele segue dizendo, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, serás uma campina. E aí ele começa a falar aqui aspectos de geografia, aspectos de construção. E ele fala, o que é essa grande montanha perto de Deus? Isso aqui não é nada. Foi Deus que fez, foi Deus que criou. Diante de Zorobabel, serás uma campina. E aí ele termina. Olha o final do verso 7. Porque ele quem? O Espírito. Ele colocará a pedra de remate, em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Vocês conseguem imaginar a cena? São pessoas, judeus sem templo, se sentindo fracos, se sentindo desanimados. Deus revela essa palavra ao profeta Zacarias e fala, vocês estão desanimados? Mas veja, quem está derramando azeite e quem vai derramar azeite nessas luzes, nesses candelabros, nesses tubos, o melhor azeite, o mais puro, é o meu Espírito Santo que vai ser derramado sobre vocês. E é o meu Espírito Santo que vai fazer vocês colocarem pedra sobre pedra. E no final parece que tem uma festa. Veja, o meu Espírito colocará a pedra de remate. O que é a pedra de remate? As construções, o alicerce era todo de pedra, né? Não existia o concreto, ferragem, nem nada disso. O que é a pedra de remate? A pedra de remate é aquela última que você coloca e fala assim, pum, acabou a construção. Agora sim. Vamos para o templo? Começou. Quem vai colocar lá a última pedra é quem? É o Espírito também. Só que aí os homens, parece que a visão é que os homens estão vendo o Espírito colocar a pedra de remate e os homens eles fazem o quê? Lê o que está escrito. Em meio a aclamar.
Sonhos. Parece que os homens estão se regozijando e se alegrando da obra que o Espírito fez ali. E os homens falam: haja graça e graça para ela. Os irmãos estão vendo que o azeite, ele é nada mais e nada menos do que um símbolo. E Zacarias nos mostra exatamente que o azeite, ele é simplesmente um símbolo. Nada impede que você jogue azeite na sua cabeça. Deve fazer até bom, ainda mais em tempos de secura, deve dar uma untada na pele. Mas a gente não pode conferir ao azeite aquilo que é de Deus. E isso se aplica a todas as outras coisas. A gente não pode aplicar ao próprio pão e ao próprio cálice da Santa Ceia aquilo que não é deles. Que nós sabemos que é Deus que faz aquele momento, é Deus que abençoa aquele momento, nós sabemos que é Deus que faz aquela obra. O pão, o pastor sempre fala isso, o pão continua sendo e o cálice continua sendo o quê? Um cálice. Todo mundo entendeu? Uhum. É, isso tem mesmo. Uhum. Porque para nós pecadores, esses símbolos eles podem são capciosos, viram uma pedra de tropeço. Uhum. Perfeito. Perfeito.
Isso nos mostra até assim, toda vez que a gente adoece, acontece alguma coisa, antes da gente partir para a farmácia, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir para Deus. Porque também a gente pode ir para a farmácia e o negócio não vai resolver não. Né? Exato. 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 Quantas vezes a gente já ficou doente, a gente tomou remédio que o médico prescreveu direitinho e você não foi curado? E aí você teve que voltar, teve que ajustar, teve que resolver. Uhum. Sim. Vamos pegar um exemplo. Cristo é Deus, certo? E a gente tem que ter sempre isso, que Cristo é o nosso modelo para tudo e todas as coisas. Então vamos pegar o exemplo de Cristo e o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em Cristo, porque isso também deve refletir na gente. Luiz, abre em Mateus 3,16. Mateus 3,16. Eu pedi para Eleni abrir em Marcos 1,10. Marcos 1,10. A Keila em Lucas 3,22. Lucas 3,22. E o pastor em João 1,32. João 1,32. Como que o Espírito Santo, ele foi registrado, a obra do Espírito Santo em Cristo Jesus, foi registrado em todos os evangelhos por um propósito. Isso tinha uma importância. Então vamos começar a ler. Lê para a gente aí, Luiz. Isso. Estão vendo que o Espírito aí, ele se confunde com Cristo? O Espírito, ele não desceu em Cristo da mesma forma que foram nas outras pessoas. Ali era como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que se encaixou perfeitamente. E isso também é um sinal para nós hoje. Vamos lembrar que o Espírito, ele dava suas porções no Velho Testamento, em pequenas, ele era limitado, mas com Cristo há um rompimento disso. Vamos lembrar que nós estamos lendo aqui antes do Pentecostes. Então, vamos entender isso como um sinal. Marcos 1,10. Veja, a pomba, ela era o quê? Exato. Alguém aqui recebe uma pomba quando se converte? Quando entrega a sua vida para Cristo? Alguém recebeu? Eu não recebi. Não. A pomba é a mesma coisa que o ar com azeite. Só que por ser Jesus Cristo, tinha que ter algo a mais. Tinha que ter algo visível. Veja, a natureza falou, os céus se abriram, a pomba desceu. Isso é apenas um símbolo. Vamos continuar lendo, Lucas 3,22. Veja, agora, entenda tudo como símbolo. Deus, quem está falando ali com Cristo? Veja, Jesus está no rio, a pomba, o Espírito desce em forma de pomba em Cristo. E quem está falando com Cristo? Deus Pai. É a Trindade, certo? Isso também é um símbolo. Por quê? Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, é Deus Pai declarando e falando: vocês são os meus filhos agora, adotados. É eu que estou declarando isso para vocês. João 1,32. Quem ficou aí com João 1,32? Veja, agora, as pessoas que estão ao redor
elas testemunham daquela pessoa que recebeu o Espírito. Foi assim com Cristo. E Cristo é o nosso modelo. E deve ser assim conosco também. Se a gente recebe o Espírito, Deus Pai declara que nós somos filhos adotivos dele, agora nós devemos testemunhar de Cristo. E se as pessoas não nos veem como testemunhas de Cristo, tem duas opções. Ou a gente está num caminho ruim que a gente precisa consertar, ou você não é de Deus. Então, o Espírito Santo, a dispensação no Antigo Testamento, ela era temporária e ela era repetitiva. Ela ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Lembra quando Moisés subiu no Monte Sinai? Ele ficou quando ele desceu, ele ficou com o rosto o quê? Por que o rosto dele ficou brilhando? Porque ele estava lá no meio das nuvens e as nuvens fizeram isso com ele? Não, por quê? Ele estava ali cheio da glória, perto. Mas o que aconteceu com Moisés? O rosto ficou o quê? A Bíblia fala que ele desvaneceu com o tempo. Por quê? O Espírito, ele foi se retirando. É assim com a gente hoje? Não. Moisés foi salvo? Esse é um exemplo, é bom exemplo para a gente entender. Moisés foi salvo? Moisés morreu em cima do monte, certo? Moisés, quando subiu no alto do monte, ele estava olhando para onde? Para a terra prometida, para Canaã. E Moisés não pôde entrar, certo? Por quê? Porque Moisés pecou contra Deus, ele blasfemou contra Deus, e Deus falou que ele não ia entrar naquela terra. Era o cumprimento da palavra de Deus. Mas o Moisés foi salvo? Foi. O espírito dele, a palavra fala que ele descansou, certo? Engraçado. Moisés foi salvo, mas o Espírito Santo que estava nele também diminuiu, desvaneceu. Viu como que era diferente no Velho Testamento, como que é no Novo? No Novo Testamento, o Espírito, ele diminui, ele pode até diminuir, se a gente buscá-lo menos, mas ele nunca vai sair da gente, porque ele é um selo. Todo mundo entendeu isso? E se a gente não busca o Espírito, não busca estar sempre cheio do Espírito, a gente não agrada a Deus. Quando, dá um exemplo do Novo Testamento, quando Marte, que foi apedrejado, que olhou para os céus, quando Estevão foi apedrejado, ele estava cheio do Espírito. Porque Estevão teve o quê? Estevão teve uma visão, certo? Estevão, ele está sendo apedrejado em nome de Cristo Jesus, e ele olha para aquelas pessoas com compaixão e fala: Senhor, tem compaixão deles, porque eles não sabem o que fazem. Isso é uma pessoa que está cheia do Espírito e não importa as circunstâncias, não importa o que ele está sofrendo. O Espírito capacita ele a passar por todas as coisas. E Estevão o quê? Assim como Moisés, descansou. Todo mundo entendeu? Todo mundo está entendendo a diferença de como que era no Velho e como que era no Novo? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então vamos seguir. Então, com Cristo, não foi do jeito que foi com as outras pessoas. Vamos abrir lá em João 1, 32 e 33, só para a gente ir para a parte final aqui. João 1, 32 e 33. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito. Está vendo o rompimento? Agora, o símbolo, ele é colocado no seu devido lugar, porque o símbolo apontava para alguém. O símbolo, ele apontava para o Espírito. O azeite apontava para quem? Para o Espírito. Mas agora é o próprio Espírito que fala sobre si. É o próprio Espírito descendo naquela pessoa. Por isso, hoje, quando a gente tem um batismo na igreja, a gente usa o quê? Água. A água tem poder em si? Não, a água aponta para quem? Para o Espírito. No bom português, é para a igreja, para as famílias, para a congregação, olhar e ver a água pingando sobre aquela pessoa, para ter um símbolo de que o Espírito está sendo derramado sobre aquela pessoa. É simplesmente isso. E o momento não deixa de ser menos importante ou mais importante por isso. A água é só um instrumento para isso. Isso. Da purificação, sim. Que é o primeiro aspecto que a gente falou lá na frente, lá no início, que é a regeneração. É aquele...
Exato. Não necessariamente foi salvo. Então, vamos lá. Por que a gente lê que o Espírito desceu sobre Cristo, mas onde que está na Bíblia que o Espírito se retirou de Jesus? Porque a gente encontra isso no Velho Testamento todo, né? E aonde que está na Bíblia que o Espírito deixou Cristo depois que Cristo cumpriu o seu ministério ou tinha que fazer? Aonde que está? Nenhum lugar. E Cristo, ele é o quê? O modelo, certo? Cristo é Deus. Cristo é tudo que a gente deve buscar ser, buscar agir. Cristo é o testemunho vivo daquilo que nós devemos ser. E a gente não consegue, a gente precisa da capacitação dele. E o Espírito nunca deixou Jesus. Isso também é um símbolo para nós, de que o Espírito, uma vez dentro de nós e nos selando, ele nunca vai nos deixar. A nossa confissão de fé, ela resume isso em boas palavras. Ela diz assim, capítulo 8, de 1 a 3. Aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei. O Senhor Jesus, a sua natureza humana unida à divina, foi santificado e ungido sem medida com o Espírito Santo, a fim de que estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício chamado pelo Pai, que lhe pôs às mãos todo o poder e todo o juízo e lhe ordenou que os exercesse. Veja, Cristo também foi dependente do Espírito Santo. A Trindade nos revela muito do relacionamento de Deus conosco. Você não consegue ter uma vida com Deus sem o Espírito Santo. Você não consegue agradar a Deus se você não buscar em Deus em oração e buscar que Ele te enche do Espírito Santo. Você não vai conseguir. Quanto menos do Espírito Santo estiver na gente, mais o nosso eu vai se levantar. E quanto mais o nosso eu se levantar, mais nós vamos desagradar a Deus. Cristo cumpre perfeitamente o seu papel e Ele garante que o Consolador, o Espírito, viria. Vamos ler o último texto. Abra em Atos capítulo 2 para a gente entender como que funcionou isso agora. A gente viu no Velho Testamento, a gente viu todo o simbolismo em Cristo, e agora a gente vai ver como que depois de Cristo, como que isso chega a nós. Atos capítulo 2, vamos começar a ler do verso 2, eu vou ler, os irmãos acompanham. Verso 1 diz o seguinte, já leu esse texto várias vezes. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então veja, eles estavam reunidos, todo mundo junto, e de repente veio do céu um som. Na aula passada a gente até viu esse aspecto do vento, do fogo, um som de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde essas pessoas estavam assentadas. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou cada um sobre eles. Então, todo mundo estava reunido no mesmo lugar. O Espírito Santo desceu sobre essas pessoas. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que eles falassem. Veja, a cidade, se a gente lê os versículos anteriores do capítulo 2, no capítulo 1, a cidade estava cheia de pessoas de fora, lotada de judeus, lotada de pessoas que também não eram judeus. E essas pessoas que estavam dentro dessa casa, o Espírito Santo desceu sobre todos. Diferente que era no Velho Testamento, que descia sobre o líder religioso, o líder civil, ou determinado profeta, ou sacerdote, aqui o Espírito desceu sobre todos. E quando todos receberam o Espírito, eles passaram a falar e saindo, pregando. Olha o que diz o verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. E o verso 6 é um símbolo nevrálgico do que se aplica a nós hoje. Diz assim, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, ou seja, quando eles ouviram o Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas e foram capacitados pelo Espírito Santo, o que essas pessoas fizeram?
Elas não ficaram dentro daquela casa. Diz a palavra de Deus, afluiu a multidão. Ou seja, eles saíram pelas ruas e passaram a falar a respeito de Cristo. E esse possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Todo mundo recebeu o Espírito e começaram a sair correndo pelas ruas e a falar de Cristo Jesus. Então, as diferenças do velho para o novo não caiu limitado sobre uma ou outra pessoa, caiu sobre todos. Todos que estavam ali. Aquele Espírito, além de cair sobre todos, ele impulsionava as pessoas a saírem pelas ruas e a falarem do Espírito. E vamos ver como que esse Espírito cresceu? Atos 10, 44 e 45. Atos 10, 44 e 45. Diz assim: Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Mas quem estava ouvindo a palavra? E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Vocês estão vendo o progresso? Antes era sobre líderes, agora é sobre todo mundo que está reunido numa sala. Todo mundo que está reunido naquela sala agora sai pelas ruas e fala do Espírito. E agora o Espírito é derramado em cima também dos gentios. Atos 15, 8. Ora, Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Está falando de quem? Dos judeus e dos gentios. Eu acredito que aqui não tem nenhum judeu, eu acho. Se tiver, só se for descendente. E deve ser descendente longe ainda, eu chuto dizer. Então, do aspecto étnico, todos nós somos o quê? Nós somos gentios. E isso impede que a gente tenha o Espírito Santo? Não, porque Cristo rompeu isso, enviando um Consolador. Entendeu como que era no velho, como que é no novo? Para concluir, a descida do Pentecostes, ele mudou significativamente a igreja. Antes que era algo limitado, agora está disponível para qualquer pessoa. E os líderes da igreja, isso se aplica muito também para a liderança, não faz nada e não consegue fazer nada se a obra do Espírito Santo não for aplicada nessa pessoa. Não adianta o pastor estudar 5 anos para falar 10 minutos, se o Espírito Santo não agir na vida dele e não agir na vida das pessoas que também estão ouvindo e abrir os corações e as mentes. Não adianta eu estudar aqui a semana inteira e passar a respeito da doutrina do Espírito Santo, se você não abrir seu coração, não abrir sua mente e voltar seu coração para Deus e deixar que Deus faça a obra. Não adianta. O Pentecostes, então, ele não é passado. O Pentecostes, ele começou, ele inaugurou uma nova era. E essa nova era existe até hoje. E ela vai existir até que Cristo volte. E para nós fica a pergunta, como a gente consegue se beneficiar do Espírito Santo? Em Atos registra isso muito bem. A igreja, ela se mantinha em oração, em súplica, ela se reunia sempre se prostrando o joelho no chão, ela distribuía os seus bens ajudando aqueles que precisavam, ou seja, ela era uma comunidade. A igreja era a igreja. E igreja ser igreja é, no momento que o irmão está feliz, você está junto com ele. No momento que o irmão está triste, você também está junto com ele. Isso é ser igreja. A igreja é ser você deixar um pouco de se conviver um pouco com aquela pessoa que você mais ama, que mais tem convívio, e dar um abraço naquela que você tem menos convívio e mais dificuldade de conviver. Isso é ser igreja. E é assim que a igreja primitiva agia. Igreja é um corpo. E um corpo, se ele não for bem ajustado, a gente precisa do Espírito Santo para colocar tudo no seu lugar. Porque se o corpo não está sendo ajustado, o Espírito Santo não está agindo ali naquele local. E é o que a gente precisa buscar. A gente precisa buscar o Espírito Santo de Deus em oração. Aplicando-se a nós, se a gente não buscar o Espírito Santo e não buscar a obra do Espírito Santo nesse local, essa igreja não vai crescer. Isso não sou eu que estou falando.
Isso é a palavra de Deus que está sendo escrita, que já foi revelada. Se a gente não depende de Deus, e se a gente não busca a Deus, a gente pode ficar aqui 300, 400, 500 anos. Gerações vão vir, e esse local vai permanecer o mesmo. A palavra de Deus não cresce, pessoas novas não chegam, pessoas velhas vão sair dessa igreja, se a gente não entregar nossa vida e depender de Deus em tudo que a gente faz. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma programação. Entregamos nas mãos de Deus, foi uma bênção, pessoas vieram, pessoas voltaram. Isso não é obra nossa, isso é obra de Deus. Mas se a gente não buscar a presença de Deus e buscar o agir de Deus na nossa vida e na igreja, assim como aconteceu com o templo que foi destruído 2 vezes, Deus também pode destruir esse templo. Isso é um alerta para nós. E ao passo que se a gente buscar a Deus em espírito e em verdade, e buscar trabalhar para Ele e diminuir cada vez mais a nossa vontade, Deus pode fazer maravilhas e operar milagres, e fazer a reconstrução de templos e templos e templos, e aumentar o seu povo. Amém? Alguém tem alguma dúvida, pergunta, consideração? Não? Então vamos orar? Obrigado, Deus, pelo estudo, Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por nos mostrar, ó Deus, que nós dependemos totalmente do Espírito Santo do Senhor, ó Pai, para nos capacitar para fazer a obra do Senhor. E que o Senhor nos encha, ó Pai, do Teu Espírito, encha o Teu povo, ó Pai, encha a Tua igreja, ó Deus, para que, cheios do Teu Espírito, ó Pai, a gente possa agradar ao Senhor, viver para o Senhor e fazer a obra que o Senhor cumpriu, ó Pai, e prometeu e nos delegou, ó Pai, para fazer aqui na terra também. Até que Cristo volte, ó Deus. Em nome dele que oramos. Amém.